Em 1995 tivemos a adaptação do Juiz Dredd para os cinemas. O infame O Juiz hoje é conhecido por ser um daqueles filmes tão ruim que é bom, mas se o roteiro original e a ideia do principal roteirista tivesse saído do papel, a gente teria um resultado muito diferente. Caso a ideia original tivesse sido concretizada, teríamos Arnold Schwarzenegger como o bom juiz, enfrentando ninguém menos do que Juiz Morte, em uma obra que teria elementos de sci-fi e principalmente de terror. Esse é o Central Pandora e hoje eu vou contar pra você sobre essa inusitada versão de Juiz Dredd que acabou nunca sendo produzida. E antes de mais nada, vale lembrar que o Central Pandora está sempre aqui para trazer entretenimento e informações sobre a ficção científica para você. Por isso não deixe de se inscrever e de ativar as notificações para ficar sempre por dentro do que está rolando no mundo do sci-fi. Com isso em mente, vamos descobrir como seria o filme do Juiz Dredd com Arnold Schwarzenegger. Essa história foi contada em uma entrevista para o site Blood Disgusting, feita com Peter Briggs, um roteirista de Hollywood. Curiosamente, a história de Briggs começa justamente com um roteiro de Alien vs Predador. Essa seria a primeira adaptação dos quadrinhos lá no começo dos anos 90, mas a ideia acabou não saindo do papel até 2004, já com outro roteiro, outra produção e tudo diferente. Mas o roteiro que ele fez ficou tão bom que ele acabou ganhando notoriedade em Hollywood, e não demorou para que ele fosse chamado para participar de uma adaptação do Juiz Dredd. Ele animadamente aceitou o convite, afinal ele vinha lendo os quadrinhos do Bom Juiz desde a primeira edição, em 1977. E esse filme seria produzido por 3 produtores, e essa junção dessas 3 pessoas faria total diferença no futuro da obra. O filme seria produzido por Lloyd Levin, Larry Gordon e Edward Pressman. E na época já tinha uma conversa de que Arnold Schwarzenegger estaria interessado no personagem. Nessa época, Schwarzenegger era basicamente o maior ator do mundo, em vários sentidos. No entanto, a relação entre os 3 produtores acabou deteriorando. Pressman acabou saindo da companhia e Peter Briggs foi obrigado a fazer uma escolha. De um lado, ele poderia escolher ficar com Pressman e fazer o filme do Juiz Dredd, que é um personagem que ele adorava. Do outro lado, ele tinha a opção de ficar com Larry Gordon e roteirizar 3 filmes sem nome. E como o próprio roteirista disse na entrevista, era um acordo de 3 filmes, um acordo cego de 3 filmes. E para o meu arrependimento eterno, eu escolhi o Juiz Dredd. Briggs teve que trabalhar com um roteiro que já tinha sido escrito por outros times, mas ele sabia exatamente o que queria e o que poderia ou não funcionar para o Juiz Dredd, já que ele era um grande fã. Ele queria fazer um filme com o Juiz Morte e os Juízes Negros, já que eles sempre foram os maiores vilões de Dredd. O roteirista falou na entrevista que a ideia seria que o Dredd estaria voltando da saga da Terra Maldita, uma das mais importantes histórias nos quadrinhos. A saga da Terra Maldita, nas publicações da 2000 AD, é continuada pelo arco O Dia que a Lei Morreu. Lembre-se desse nome. Na versão cinematográfica criada pelo roteirista, o Dredd voltaria da Terra Maldita e ia passar um tempo descansando antes de começar a investigar um caso de um serial killer chamado de Humpty Candy Killer. Nos quadrinhos da 2000 AD, Humpty Candy é um doce tão viciante que foi proibido em Mega City 1 e acabou se tornando um dos principais itens contrabandeados da cidade. O Juiz Morte possuiria o corpo de um dos traficantes de Humpty Candy que morreria no começo do filme, e então a história ia começar a acompanhar o arco dos Juízes Negros, acompanhando bem de perto o que John Wagner escreveu lá no começo dos Juízes Negros. E como Briggs era um grande fã da obra original, um dos principais pontos do seu roteiro era exatamente aquilo que você está pensando, que aconteceu no filme do Stallone. Mas a gente vai falar isso um pouco mais pra frente. Então a ideia original iria continuar com o Juiz Morte liberando os Juízes Negros e aumentando seu poder em Mega City, aos poucos destruindo cada vez mais da cidade. Tudo isso enquanto Dredd, interpretado pelo Schwarzenegger, tentava parar os aliens de outra dimensão, junto da sua companheira, a juíza Barbara Hershey. E claro, como os Juízes Negros são bem violentos, a obra iria para um caminho mais 18, adotando os muitos elementos de terror dessas histórias.
O roteirista até falou que a ideia que ele tinha assim visualmente é que Mega City ia ficar parecida com a cidade destruída que aparece em Matrix. Curiosamente, esses efeitos de Matrix foram criados por John Gaeta, que também trabalhou nos efeitos visuais de O Juiz. E o filme tinha até conseguido Tony Scott para ser o diretor. Ele dirigiu Fome de Viver e Top Gun, ou seja, tudo estava indo muito bem, por um tempo. O primeiro problema veio quando os produtores e o roteirista começaram a discutir demais sobre o caminho que o roteiro tinha que seguir. E um dos primeiros pontos de discussão foi justamente o capacete do Juiz Dredd. Na entrevista, Briggs falou que no roteiro dele o Juiz Dredd não ia tirar o capacete em momento nenhum. Os produtores responderam: se a gente vai pagar 6 milhões pro Arnold Schwarzenegger ser o Juiz Dredd, então ele vai tirar o capacete. As tensões começaram a aumentar quando os produtores começaram a trazer outros roteiristas para o projeto. Briggs chegou a afirmar que eles não entendiam muito sobre o Juiz Dredd e que um deles até sugeriu que o filme fosse parecido com o Mad Max 2. Os produtores também começaram a jogar a ideia de que talvez o filme deveria ser baseado na história O Retorno de Rico. Lembre-se também desse nome. Para o escritor, o ponto baixo dessa história veio quando os produtores chamaram William Wisher para fazer um roteiro para competir com o dele. A ideia é que ambos iriam fazer suas histórias e no final os produtores e o Schwarzenegger iriam escolher qual tinha ficado melhor. O problema é que William Wisher tinha acabado de escrever Exterminador do Futuro 2, que era o maior filme da época. Então a pressão em cima do Peter Briggs foi muito maior. Eventualmente, os produtores afirmaram que não queriam mais trabalhar com Briggs. Pressman chegou a falar que faria de tudo para a versão do roteirista nunca sair do papel. Essa notícia pegou o escritor tão de surpresa que ele teve problemas com estresse extremo. Ele chegou a ser internado na emergência porque estava apresentando sinais de ataque cardíaco. Por fim, depois de toda essa complicação, o Briggs saiu do projeto, Arnold Schwarzenegger também desistiu e o Tony Scott saiu. Danny Cannon assumiu a direção e William Wisher acabou ficando com o roteiro final, que acabou sendo inspirado por O Dia que a Lei Morreu e O Retorno de Rico. E apesar de ter continuado em Hollywood, Peter Briggs só teve 2 créditos como roteirista. Um deles pelo filme Hellboy, do Guilherme Del Toro, que é um filme muito querido entre os fãs dos quadrinhos. Já um dos 3 filmes que o Lloyd Levine produziu e que o Briggs poderia ter roteirizado foi o Predador 2, o que não foi lá um grande sucesso, mas foi bem melhor do que O Juiz e poderia ter garantido um futuro melhor para o roteirista. E com isso temos a trágica história de como o filme do Juiz Dredd com Arnold Schwarzenegger nunca saiu do papel. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e não se esqueça de se inscrever no Central Pandora para continuar por dentro de todos os universos da ficção científica. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo.